Olá, meu irmão, minha irmã. Nesta sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019, lembramos de São Francisco de Assis e a cor litúrgica é a branca. Mas lembramos também que é a primeira sexta-feira do mês. Então, quem é do apostolado de oração, que tem aquela fita vermelha, né, ao redor do pescoço, vão estar presentes em missa, né, celebrando esta primeira sexta-feira, que coincidentemente coincidiu aí com a data de São Francisco. Lembramos também que é o segundo dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Se você está fazendo a novena ou esqueceu ou pretende começar, ainda dá tempo. Vou passar alguns informes no final da liturgia diária, né? Depois que eu fizer a leitura. Então vamos começar fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está no livro de Baruque, capítulo 1, versículos de 15 a 22. Ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que ele pôs sob os nossos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir a sua voz. Por isso, persegue-nos as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito, para nos dar uma terra que emana leite e mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vêm as palavras dos profetas que ele nos enviou, e entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 78, com o refrão: Por vosso nome glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram ao Senhor o vosso templo, Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram os abutres como pasto, os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhe desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembrei as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai os nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. A aclamação, Salmo 94, versículo 8a-b. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre as cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, me escuta. Quem vos rejeita, me despreza.
mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E como eu falei no áudio de ontem, quinta-feira, eu vou estar dando uma breve explicação sobre o santo, sobre um beato que vai se tornar santo agora dia 13 de outubro, chamado Cardeal Newman. João Henrique Newman ou John Henry Newman é a mesma pessoa, ou Cardeal Newman é a mesma pessoa. No dia 13 de outubro também vai ser elevado aos altares, né, dos santos, Irmã Dulce, né, além de outros também, para a glória do Senhor, né. Então, como eu havia falado ontem, com relação à Irmã Dulce, eu vou deixar que outros irmãos católicos estejam lhe informando por todas as redes sociais e mídias, vídeos e blogs, etc. Eu vou deixar por conta de outros irmãos católicos estarem lhe informando, porque vai ser agora o momento de recebermos uma enxurrada mesmo de informações a respeito da Irmã Dulce. E até, inclusive, existe um filme, né, sobre ela e tudo, então valeria muito a pena a gente estar entrando também no clima. Por outro lado, o Cardeal Newman, eu vou explicando a conta-gotas, alguns detalhes, porque ele não é tão conhecido e ele, na realidade, ele é da Inglaterra. Só que tem, claro, né, tem um caráter pessoal aí envolvido, né? E ao mesmo tempo, depois que eu fui descobrindo a história dele, eu acabei também gostando muito, me apaixonando muito pela história de vida desse santo. Então, vou compartilhar, né, destas informações. O que eu vou passar hoje exatamente sobre ele? Primeiro, ele foi sacerdote anglicano que se converteu ao catolicismo e Papa Leão XIII, em 1879, o nomeou cardeal. Isso na Inglaterra. E isso também custou muito para o Sr. Newman, porque ao mesmo tempo que ele abandonou o anglicanismo, então ele foi desprezado pelos seus irmãos anglicanos e não foi muito bem aceito dentro dos meios católicos, apostólicos romanos. Então ele foi meio que um pária para as pessoas da vida antiga dele e para as pessoas da vida que ele havia adotado. Mas em nome de Jesus Cristo foi até o fim, né? Ele tem várias obras escritas, a maioria na língua inglesa, mas eu vou fazer uma sugestão, né, de um perfil que tem feito grande divulgação e recebido apoio também de outros perfis que não são diretamente ligados ao Cardeal Newman, mas existe aí uma questão indireta que envolve a importância de estarmos lembrando, mesmo aqui no Brasil, dessa data tão importante que é 13 de outubro agora. Um dos perfis do Instagram que eu recomendo muito é @Sociedade Newman Brasil. É o que mais propaga informações fidedignas a respeito do cardeal. É um perfil muito sério, né? Inclusive, em breve, amanhã, na realidade, vai se iniciar a novena em honra ao Cardeal Newman. E amanhã também começa a novena à Irmã Dulce. O problema é que eu não sei se existe alguma oração já, porque não dá para fazer oração pela própria cabeça, né? É necessário que tenha todo um trabalho aí, aprovação eclesiástica, etc. Tanto é que essa novena dedicada ao Cardeal Newman, que agora vai virar santo no dia 13, ela tem essa aprovação eclesiástica lá na Inglaterra. Muito bem. Outro detalhe importante é que Cardeal Newman foi transformado em beato pelas mãos do Papa Bento XVI em 2010. E é muito interessante também eu estar pontuando uma situação muito peculiar que aconteceu no período do pontificado de Bento XVI, que envolve também a beatificação do Cardeal Newman. Durante um pontificado do Papa Bento XVI, eu acabei descobrindo, se não me engano, no site aleteia.pt ou no Vatican News,
né? Porque são duas fontes de notícia católica apostólica romana bem confiáveis. Em uma delas, houve na verdade, uma chamada bem interessante, né? Padres casados são inseridos são abraçados, digamos assim, pelo Papa Bento XVI. Aí ficou meio estranho o título, né? Mas o que significa isso? E o que aconteceu no pontificado do Papa Bento XVI, caso você tenha perdido alguma coisa naquele período, como eu perdi, né? Porque depois é que eu fui saber. Bem, a Igreja Anglicana na Inglaterra, ela passou por algumas situações que provocaram um certo descontentamento mesmo dentro dos fiéis anglicanos e até entre os sacerdotes anglicanos. Aí eu preciso também fazer uma contextualização super rápida, mas que não vai dar tempo, não cabe aqui no podcast, eu vou deixar na curiosidade de vocês para pesquisa. O anglicanismo surgiu na Inglaterra por uma questão de, digamos que o rei da Inglaterra na época, isso já faz tempo, no período da Idade Moderna, criou um problema com a Igreja Católica Apostólica Romana que existia lá na Inglaterra. Ela era a religião predominante, mas o rei queria se separar para casar com outra pessoa e por conta disso ele fez um cisma, fundou a Igreja Anglicana, que tem ritos muito parecidos com a da Igreja Católica Apostólica Romana, inclusive os paramentos são similares, né? Para poder satisfazer um desejo pessoal desse monarca. Tanto é que atualmente existe uma discussão também se a rainha Elizabeth II vai ceder o seu trono para o seu neto em detrimento do príncipe Charles, porque mesmo sendo o príncipe Charles ou sendo o neto dela, que é o filho da princesa Diana, o príncipe Charles seria o sacerdote maior, a pessoa responsável, cabeça dentro da igreja anglicana. Por conta disso, na igreja anglicana, os sacerdotes, né, anglicanos, eles podem casar, ter família. Até aí tudo bem, porque a igreja é anglicana. Mas o que aconteceu no período aí dos anos 2000 até entre 2010 e pouco, foi que começaram a ser aceitas mulheres como sacerdotes, e aí, entre outras situações também, polêmicas dentro da igreja anglicana. E muitos sacerdotes casados com filhos pequenos ou não, resolveram deixar as suas funções sacerdotais, e o Papa Bento XVI, vendo uma situação que precisava de acolhimento a esses sacerdotes, resolveu acolher mesmo esses ex-sacerdotes anglicanos e colocá-los dentro da Igreja Católica Apostólica Romana como padres. Então existe, sim, uma determinação dentro do pontificado do Papa Bento XVI que aceitou-se ex-sacerdotes anglicanos, casados e com filhos, como padres católicos apostólicos romanos, mas somente nesta prerrogativa. Somente. Certo? Como estamos no sínodo da Amazônia, também tem umas discussões aí, certo? Então eu só estou lembrando que o Papa Bento XVI já aceitou sacerdotes anglicanos casados dentro do sacerdócio da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi uma exceção, realmente. Tá? Então, eu aproveitando, falando do cardeal Newman, eu estou trazendo uma notícia antiga desse acolhimento que o Papa Bento XVI fez, porque né, então existe uma determinação, deve ter uma bula, um documento mesmo, aceitando esses ex-sacerdotes anglicanos, porque houve um problema mesmo dentro da igreja lá durante essas décadas durante esses anos que eu falei anteriormente. Então, para o áudio não ficar muito longo, eu termino por aqui. Talvez você fique chocado porque você não sabia, né? Mas procure lá, porque isso é verdade, é fato, aconteceu. Então, claro, eu não vou especular os motivos que o Papa Bento XVI fez naquela época, mas eu vou dizer que ele aproveitou, não de forma oportunista, longe de mim, mas para tentar acolher esses sacerdotes, uma vez que a região da Inglaterra não é mais católica apostólica romana por muito tempo, por séculos inclusive.
né? Então, eu acredito que foi assim algo muito importante para a Igreja Católica, para que fosse feito um avivamento da Igreja Católica naquela região. Então, eu não vou discutir se o Papa está errado, se tá certo. Não, ele tomou uma decisão que para ele, né, graças a Deus, ele está fisicamente um pouco abatido, né, sofrendo degeneração por causa da idade, mas a cabeça, graças a Deus, continua muito bem do Papa XVI, né? E ele é muito conservador, ele não iria tomar essa decisão de uma forma leviana. Então eu vou pedir a gentileza que procure notícias verdadeiras sobre esse assunto. Então por hoje é só, meu irmão, minha irmã. Em outro momento eu estarei falando a respeito de como que a Canção Nova fez parte da minha vida, né? Que eu também fiquei devendo isso e não vai caber aqui. Vou deixar talvez para amanhã, tá ok? Fiquem em paz, na proteção de Nossa Senhora e protegidos no Sagrado Coração de Jesus, porque hoje é dedicado, né, em honra ao Sagrado Coração, né? Paz e bem a todos.